Olá, seja bem-vindo ao meu canal AJ Horror Fins. Hoje irei contar uma história sobre uma lenda moçambicana sobre os choros de bebês na floresta. Espero que goste. E não se esqueça de deixar o like e comente sobre o que achares desta lenda. E se não for inscrito, é só clicar o botão de inscrição e o sininho das notificações para não perder histórias, contos e lendas de terror de todo o mundo. Vamos ao vídeo. Existe uma antiga lenda moçambicana que os avós contavam para seus netos em volta da fogueira naquelas noites de chuva em que o vento trazia o frio aos seus corpos. A lenda era sobre vozes de bebês que vinham da floresta que ficava em volta da sua aldeia. Dizia os avós que ouviram anteriormente de também seus avós que deviam ficar longe da floresta e em circunstância nenhuma entrar nela mesmo em caso de ouvir choro agonizante de bebê ou algo parecido. Aviso esse que os avós passavam de geração em geração. Contavam-os eles sobre a lenda, que há muito tempo o povo que morava naquela aldeia era muito pobre, sobreviviam de ervas e raízes além do cultivo da terra para sua alimentação e não havia prática de comércio ou algo do tipo. Passando dias e noites na esperança de ter uma vida melhor, o povo trabalhavam com a agricultura, mas a colheita não era suficiente até que um certo dia um senhor misterioso chegou na pobre aldeia. Ele somente tinha uma grande sacola preta cheia sobre as suas costas e uma aparência de quem percorreu uma longa distância há dias. Este senhor não falou com ninguém da aldeia, apenas permaneceu calado o dia todo, onde foi debaixo de uma árvore onde tirou um pouco de água da sua sacola e uma batata crua, e se alimentou. Em seguida fez uma casinha de palha como todos ao redor até o anoitecer. As pessoas da aldeia ficaram curiosos em saber quem ele era e o que vinha fazer aí, pois fazia tempo que ninguém vinha à sua aldeia por ser muito longe da civilização. Então alguns foram ter com ele e lhe perguntaram qual é o seu nome. De onde você é? E o que te levou à nossa pobre aldeia? Ele respondeu: meu nome é Cambuça e eu venho do norte do país. E sobre o que ele veio fazer na aldeia, ele respondeu de uma maneira calma, como quem que estivesse para convencer sobre algo não tão bom, e disse ele: eu sou um bruxo e fui expulso da minha aldeia por praticar magia que era contra a lei da meu clã. Algumas pessoas suspiraram de medo após ouvir isso dele, e então ele continuou dizendo: se vocês aceitarem me deixar viver nessa vossa aldeia, vos darei uma proposta de uma vida melhor. E um deles respondeu: que proposta nos dará? Para nós que não temos nada para dar em troca, não é sobre troca de bens ou dinheiro, respondeu o bruxo. Então friamente, sem medo da revolta deles e com um olhar fixo, ele disse: vocês somente terão que concordar em fazer um pacto de sangue comigo, onde terão que sacrificar seu filho mais novo. E a maioria dos filhos novos daquela aldeia eram apenas bebês. A população ficou furiosa com o que ele disse e alguns queriam destruir sua casa e mandá-lo embora da aldeia, mas o bruxo fez aparecer uma fumaça negra em volta dele, o que tomou de medo o povo da aldeia e fugiram para as suas respectivas casas. E todos com medo se perguntavam que o que ia acontecer com os seus bebês, mas o bruxo não podia fazer nada contra eles a não ser que os próprios pais dessem permissão para tal através do selamento do pacto que o bruxo havia dito. Apesar de todo o medo, confusão e gritaria, o espírito ganancioso tomou conta deles e alguns foram ter com o bruxo a fim de aceitar a proposta. Sacrificando seus filhinhos em troca de uma vida melhor, passaram-se dias, semanas e meses até que algo de estranho começou a acontecer na aldeia, pois algumas pessoas relataram ter ouvido choros de bebês vindo da floresta enquanto eles passavam por ela, e alguns que tentaram entrar para procurar os bebês que estavam chorando apenas sumiram na mata, e os menos curiosos puderam contar a história aos demais da aldeia. Diante dessa situação, os moradores foram até o bruxo para saber do que se tratava, mas ele havia desaparecido misteriosamente da aldeia e eles, sem saber o que fazer, levaram tochas e foram em maior número até a floresta onde havia sumido algumas pessoas para saberem do que se tratava, se o choro era mesmo bebês abandonados e o que havia levado aquelas pessoas e se ainda estavam vivas. Mas para surpresa deles, de repente algo misterioso os puxou para uma caverna misteriosa que nunca havia visto, pois na aldeia não havia montanhas e alguns conseguiram escapar antes que fossem puxados para a caverna, e relataram eles o seguinte: a entidade era difícil de saber o que era na verdade, eles só podiam ver uma sombra ao redor da entidade que os cercava e emitia um som igual a de choros de bebês. E a partir daquele dia todos foram alertados para não se deixarem enganar pelo choro que vinha da floresta, porque não é o que parecia ser um bebê abandonado, mas sim algo desconhecido que leva pessoas para um lugar que ninguém sabe, pois ninguém conseguiu voltar dela e nem mesmo o corpo foi achado.
A entidade surgiu por causa do pacto feito com o bruxo que estava na aldeia e que as almas dos bebês sacrificadas se tornou uma entidade furiosa para se vingar de todo o sangue inocente derramado, pois o bruxo havia sido expulso de seu clã pelo mesmo motivo, porque ele queria se tornar o mais forte de todos usando o sangue dos bebês, mas a partir daquele dia surgiu uma maldição pela ganância de querer ter uma vida melhor a custo de um preço alto. Maldição esta que deu origem da lenda Choros de Bebês na Floresta. Obrigado pessoal, esta foi a lenda Choros de Bebês na Floresta. Deixe o seu like, comente e se inscreva, até a próxima.